José Carlos Reis, Escola dos Análises, a inovação em história. Capítulo 1. Os análises, a renovação teórico-metodológica e a utopia da história pela reconstrução do tempo histórico. 1. Sobre as relações entre tempo histórico e conhecimento histórico, uma hipótese. As questões que guiarão nossa reflexão poderiam ser assim formuladas. O que diferencia, em profundidade, as diversas escolas ou programas históricos? Qual a diferença profunda entre a história filosófica e literária, as escolas históricas metódica, historicista, marxista e dos análises? O que seria uma nova escola em oposição a uma escola tradicional? Em que pode uma escola ser nova ou ultrapassada? Costuma-se definir essa diferença como uma diferença de método. Novos objetos, novas fontes, novas técnicas, novos conceitos, novas instituições e obras e historiadores modelo. Mas esses elementos acima, importantes, sem dúvida, para a definição do novo e do ultrapassado em história, não seriam apenas o lado mais visível do método? A diferença profunda que esses elementos revelam, e sem a qual não existiriam, não exigiria uma reflexão sobre o método também em maior profundidade? Eis a nossa hipótese, em uma primeira formulação. A base profunda de um método histórico é uma representação do tempo histórico. E é esta representação que diferencia as diversas escolas e programas históricos. Os conceitos tradicional, ultrapassado e novo já revelam esse substrato temporal. Uma escola histórica só pode se apresentar como nova se apresenta uma outra e original representação do tempo histórico. Optar por uma ou outra escola histórica não é meramente optar por objetos e técnicas ou obras, historiadores modelos. A justificativa da escolha é mais profunda. Opta-se por um registro da temporalidade. Para sustentar essa proposta, e antes de tratar da inovação temporal que os análises representaram, iremos a Heródoto de Helicarnasso, o descobridor do tempo dos homens. Os gregos, os criadores da história, tinham um pensamento profundamente anti-histórico. Tanto a poesia épica de Homero, quanto a filosofia que nasceu no século V a.C., não tratavam de eventos particulares e de personagens autênticos. A poesia épica, no lugar dos eventos, punha categorias. No lugar dos personagens reais, arquétipos. Ela produzia uma lembrança mítica, exemplar, atemporal. As ações humanas tornam-se modelos, os heróis são tipos. A lembrança é poética. É o artista que cria o exemplo e modelo das ações e personagens sob a inspiração das musas. As musas contam ao poeta, em geral cego, o que foi, é e será. O poeta prefere não ter visto, mas ter ouvido diretamente das musas que tudo vem. A filosofia grega, por seu turno, irá se opor e articular-se ao mito, preservando dele o seu caráter anti-histórico. Para o filósofo grego, só o permanente é conhecível. O ser supralunar realiza um movimento circular, contínuo e regular, que revela a eternidade e não o tempo. Collingwood, 1981. Anti-histórico, portanto, o pensamento grego, mítico, poético e filosófico, não trata do transitório, da sucessão, da mudança, do mundo sublunar, reino da corruptibilidade temporal. O seu olhar e atenção estão voltados para o eterno. O mito libertava-se do evento e da mudança, procurando manter-se na origem, no antes do tempo, buscando a eternidade no presente intenso do tempo sagrado do ritual, onde o atual reencontra a origem. A filosofia grega estava voltada para as ideias eternas, para os movimentos regulares, para o permanente supralunar, único cognoscível, objeto de episteme.
Os filósofos não deixaram de refletir sobre as coisas humanas e realizaram reflexões inesquecíveis sobre a ética, a estética e a política, mas na perspectiva das ideias eternas. Para eles, o mundo temporal sublunar seria residual, desprezível, pois incognoscível e inabordável pela teoria. Enfim, o pensamento grego do século V era paradoxal, fundamentalmente anti-histórico, criou a ciência da história. Collingwood, 1981. Momigliano, 1983. A questão que intriga é: como pode esse pensamento do supralunar criar a história, ciência do sublunar, isto é, um saber das ações humanas como resultado de uma investigação, de uma pesquisa e aspirando à verdade? A verdade não seria privilégio do supralunar e do seu conhecimento pela teoria? Como encontrá-la no sublunar e na narrativa de fatos particulares? Verdade e mudança, verdade e história não seriam termos excludentes? Como puderam os gregos criar uma ciência do que consideravam incognoscível das ações humanas em suas mudanças, um conhecimento verdadeiro do devir? Como conhecer a mudança, o que é e não é? Para os filósofos, a história estava no mundo efêmero de ambições e paixões do qual a filosofia deveria libertar os homens. Eles preferiam Homero a Heródoto, o que falava do que poderia acontecer ao que tratava do acontecido. Para Aristóteles, a teoria era um discurso racional e atemporal sobre o universo, episteme. A poesia atendia às suas exigências epistemológicas melhor do que a história. Aristóteles desprezava a nova criação grega, a ciência dos homens no tempo, e o seu criador, segundo ele, o contador, para muitos, o mentiroso. Heródoto. Para ele, os historiadores referiam-se a fatos acontecidos, particulares e não ao universal. Referiam-se à mudança e não à estabilidade e regularidade, e eram, por isso, epistemologicamente menos sérios. Os historiadores produziam um conhecimento residual sobre o residual. Doxa, opiniões sem valor lógico sobre as coisas humanas que mudam. Seu conhecimento não seria demonstrativo e, portanto, não teria validade teórica. Momigliano, 1983, Hartog, 1986. Em um contexto intelectual tão desfavorável, a criação da história por Heródoto no século V representou uma verdadeira revolução cultural. Em vez de evitar a mudança, o tempo, o historiador decidiu abordá-la. O historiador optou pelo sublunar, pela temporalidade, que para ele é o verdadeiro lugar da inteligibilidade da vida humana. Essa foi uma atitude inaugural, original, uma ruptura com a tradição mítica e filosófica. Os homens, no tempo, os homens em sua vida particular e pública, com seus nomes, iniciativas e valores, experiências e esperanças, em sua finitude, em sua historicidade, em suas mudanças. Eis o novo objeto do novo conhecimento. Heródoto argumentaria contra Aristóteles. É pouco sério falar do vivido humano? Na verdade, não é o vivido que interessa a um pensamento realmente sério. Sem desvalorizar a ficção e a poesia, a filosofia e a ciência, o vivido não é o que mais exige reflexão, análise e investigação? Eis a convicção de Heródoto e dos historiadores que então surgiam. A história foi a ciência nova das ações humanas no tempo. E um conhecimento fruto de uma investigação, de uma enquete, que tem a preocupação com a verdade baseada em testemunhos oculares, bem interrogados pelo historiador. Momigliano, 1983. O poeta ouvia as musas, o historiador quer a verdade, e interroga e ouve os que viram os fatos ou escreve sobre o que ele próprio viu. Ver é prioritário sobre o ouvir dizer. Diferente do mito e da poesia, o conhecimento histórico é escrito, o que permite a comparação, a correção de contradições, a incredulidade em relação ao fabuloso e maravilhoso.
Conhecimento escrito do que foi visto, a história pretende dizer a verdade sobre o mundo dos homens. Ao contrário do mito, que é oral e impessoal, a história é escrita e pessoal. É o próprio historiador a garantia da verdade. A sua assinatura o torna responsável pelo que escreveu. Ele escreve na primeira pessoa e a verdade histórica confunde-se com a sua assinatura. Hartog, 1986. Heródoto de Halicarnasso realizou, portanto, uma mudança epistemológica substancial. Ele quer acompanhar os homens em suas mudanças e realizar a sua descrição e análise. A perspectiva do novo personagem cultural, o historiador, é a de que o homem é um ser basicamente temporal, finito, instável, histórico. Ele recusa a atitude contemplativa do que é eterno, fora do tempo, que é, para ele, o que de fato é inabordável e incognoscível. Para ele, inefável não é a singularidade histórica, mas a eternidade. A eternidade só é pronunciável como construção de homens históricos que criam as suas utopias, manifestam seu desejo de fuga da temporalidade. O historiador se interessa pela vida humana, em sua diversidade, em sua alteridade e diferença temporais. O que ele quer produzir é o conhecimento da mudança, uma descrição do transcurso dos homens finitos em sua experiência da finitude, que ele considera paradoxalmente o único, apreensível e cognoscível. Ao valorizar o passado, o historiador faz uma inversão em seu conceito. Para ele, o passado não é o que não é mais. Ao contrário, ele é o que há de mais sólido na estrutura do tempo. O passado é existência conhecível. Somente como, tendo sido o vivido humano, se dá ao conhecimento. O passado não seria uma queda no nada, mas, ao contrário, uma passagem ao ser. Ele é a consolidação do ser no tempo. É duração realizada. Ele não é o que não é mais, mas o que foi e ainda é. E como tal, é conhecível e é a única dimensão conhecível do mundo humano em suas relações com o presente. O objetivo do historiador é mediar um diálogo entre vivos e vivos ainda. O que ele faz é conhecer, diferenciando-as as durações humanas. Heródoto valorizou o tempo dos homens e por isso fundou uma nova ciência. A partir dessa articulação entre tempo novo e conhecimento novo, em Heródoto, eis a segunda formulação da nossa hipótese sobre as relações entre tempo histórico e conhecimento histórico. Para mediar o diálogo entre presente e passado, para diferenciar as durações humanas, isto é, conhecê-las em sua historicidade e em seus próprios termos, para conhecer, abre aspas, os homens em suas mudanças perpétuas, fecha aspas, o olhar do historiador é estruturado por uma, abre aspas, representação do tempo histórico, fecha aspas. O conhecimento histórico só é possível no interior de uma concepção do tempo histórico. Essa representação do tempo dos homens teria para o conhecimento histórico uma função semelhante à ideia kantiana do tempo como intuição a priori do sujeito. Como a intuição a priori kantiana, que põe o universo como exterior ao sujeito e o organiza como sucessão e simultaneidade, é a representação do tempo histórico presente no historiador que o leva a objetivar o mundo humano de uma certa maneira, a organizá-lo de um certo modo, a distinguir e selecionar certos objetos, a estabelecer determinadas técnicas, a construir determinados conceitos, a optar por certos valores, a organizar a ação e a inércia. É só nessa representação do tempo histórico que a realidade dos processos históricos é reconhecível e conhecível, tem sentido e significado. Aparentemente, primeiro, é a percepção das experiências humanas que cria a representação do tempo histórico. Depois, é essa representação que organiza a percepção das experiências humanas. Mas não é tão simples, pois a própria percepção só se daria no interior de uma representação do tempo, sem a qual nenhuma ordem ou forma ou intensidade ou ritmo poderia ser percebida.
A representação do tempo histórico é a condição subjetiva do historiador e da sua sociedade, sob a qual todas as experiências humanas podem se tornar inteligíveis. A história efetiva se realiza segundo certas representações da temporalidade. A percepção das experiências humanas não é jamais direta, imediata e muda, mas sempre articulada por uma representação, por um saber simbólico. O tempo histórico, enquanto tal, em si, é uma abstração. Ele só existe em relação a uma época histórica determinada e a uma construção simbólica determinada. A vida também é uma abstração. A representação do tempo histórico é anterior à experiência da historicidade. Quando se vive e se age, fazem-se opções por valores, isto é, por uma certa periodização, por uma certa direção, por um certo passado e um certo futuro, por um determinado modo de durar. Quando se vive, essa experiência pressupõe uma representação anterior de uma linha temporal, circular, linear, cíclica, espiral, helicoidal, ramificada, estrutural ou uma combinação delas. Portanto, não se tem um tempo histórico anti-histórico, definido por uma teoria definitiva. Não se tem o tempo histórico enquanto tal, mas um tempo histórico do qual se fala. O tempo histórico não se dá ao conceito, à teoria, mas a uma representação histórica. Há representações históricas do tempo histórico. Ele não é exterior ao sujeito e à história, mas é a construção de sujeitos históricos em um dado momento da história efetiva. As representações do tempo histórico revelam as mudanças da sociedade e a sua eficácia depende de sua capacidade para acompanhar os desdobramentos dessa sociedade. Toda renovação em história, toda escola histórica realiza uma mudança profunda na representação do tempo histórico, apoiadas em mudanças ocorridas na história efetiva. É esta reconstrução que permite a renovação teórico-metodológica da história, pois é a partir dela que se distinguem novos objetos, que se formulam novos problemas e reformulam-se os antigos, que se constroem novas abordagens. Esta reconstrução oferece também uma nova visão do futuro, uma reorientação das ações e dos seus valores, isto é, oferece uma utopia. Enfim, esta é a nossa hipótese, em sua terceira formulação, sobre as relações entre tempo histórico e conhecimento histórico. O conhecimento histórico só se renova, uma história só aparece quando se realiza uma mudança significativa na representação do tempo histórico. Heródoto só pôde fundar a história quando se separou do atemporal e valorizou epistemologicamente as mudanças do sublunar. O tempo histórico, portanto, parece-nos o centro e a base de toda reflexão sobre a pesquisa histórica. Muda-se a perspectiva sobre esse centro e base. Uma outra história emerge, com novos historiadores, novos objetos, novas fontes, novas técnicas e uma nova utopia. E, finalmente, em decorrência dessa hipótese geral, quanto aos análises, eles só representaram uma renovação teórico-metodológica e utópica em relação à história tradicional, porque teriam produzido, sob a influência das ciências sociais, uma nova representação do tempo histórico. 2. O tempo histórico dos análises. A principal proposta do programa dos análises foi a interdisciplinaridade, e as suas 3 gerações, apesar de suas divergências e descontinuidades, fizeram uma história sob a influência das ciências sociais. Entretanto, esta aliança entre história e ciências sociais seria uma proposta inexequível se não fosse sustentada por um novo olhar temporal. Esta interdisciplinaridade seria incompatível com a temporalidade acontecimental do único, singular e irrepetível, linear, progressista e teleológica da dita história tradicional. Nós consideramos, portanto, que não foi propriamente a interdisciplinaridade a grande mudança epistemológica produzida pelos análises, mas aquilo que a tornou possível,
a nova representação do tempo. Criaram-se novas condições subjetivas para o conhecimento histórico. O historiador dos análises abordou a história com um novo olhar, isto é, com uma nova representação do tempo histórico. Ao se aproximarem das ciências sociais, os análises realizaram uma revolução epistemológica quanto ao conceito de tempo histórico, ou melhor, uma renovação profunda, uma mudança substancial na forma de sua renovação, na forma de sua compreensão, mas sem perder a sua ligação com o projeto inaugural de Heródoto, abre aspas, conhecer as mudanças humanas no tempo, fecha aspas. Essa aproximação da história com as ciências sociais teria se dado em 3 momentos. Primeiro, a história tomou conhecimento das ciências sociais que emergiam da sua percepção do mundo humano com uma outra temporalidade. Segundo, os novos historiadores constataram a impossibilidade de cooperação interdisciplinar se mantivessem a mesma representação do tempo histórico tradicional. Terceiro, os novos historiadores fizeram um combate no interior da disciplina histórica por uma nova representação do tempo histórico que tornasse possível a colaboração com as ciências sociais. A prática da interdisciplinaridade exigiu uma outra representação do tempo dos homens. Brodel, 1969, Bourdieu, 1979. As ciências sociais ofereceram, no início do século XX, uma abordagem do social que competirá com a abordagem histórica tradicional. Haverá uma tensão entre a milenar história e as novas ciências sociais. Parece-nos que o epicentro desse estremecimento estaria na representação do tempo humano. Na perspectiva das ciências sociais, a abordagem genética, sucessiva, ideográfica da história tradicional era inadequada para oferecer uma compreensão satisfatória da história do século XX. Elas não têm em grande conta o tempo calendário e temem a aceleração da história efetiva produzida pela influência metafísica da filosofia sobre a história-conhecimento. As ciências sociais opõem-se à visão da história como uma construção linear e acelerada do futuro, da utopia da liberdade, pois para elas uma abordagem especulativa da história é inválida e perigosa. A organização da vida humana a partir de um final tecnicamente inantecipável não é epistemológica e politicamente confiável. O sentido dos eventos não se dá a um conhecimento especulativo. Não se pode propor ações totais e imediatas a partir de uma consideração especulativa do final da história. Contra a abordagem teleológica, as ciências sociais preferirão uma abordagem estrutural do tempo histórico. Bourdieu, 1971, Pomian, 1988, Simian, 1960. Com o conceito de estrutura social, as ciências sociais querem submeter a sociedade à representação do tempo da física e da matemática. Elas buscam encontrar no mundo humano regularidades, estabilidades, reversibilidades. O tempo das ciências sociais não se refere à sucessão, à mudança, à assimetria passado-futuro, mas tende a aboli-las em uma simultaneidade estrutural, o que era até então impensável e impossível para o mundo humano. É como se as ciências sociais quisessem, finalmente, atender à exigência grega do conhecimento do universal como critério do conhecimento epistemologicamente sério, científico. As ciências sociais querem a refundação do conhecimento do mundo humano, atendendo às exigências epistemológicas do pensamento anti-histórico. No século V, as ciências sociais estariam mais para Homero
e Aristóteles do que para Heródoto. Talvez Tucídides pudesse então ser visto como um dos seus precursores, pois ele também pretendia conduzir uma história diferente da de Heródoto. Simiano, 1960. Como refundadoras do conhecimento do mundo humano, as ciências sociais quiseram substituir a milenar história. Para elas, o conhecimento das mudanças humanas não é só impossível, como irrelevante, ou melhor, pouco sério. Os sociólogos durkheimianos foram agressivos em relação, abre aspas, à história historizante, fecha aspas. Levi-Strauss é explícito quanto à precariedade de abre aspas, conhecimento das mudanças humanas, fecha aspas. Para eles, também no mundo humano, o tempo deve ser suprimido pela busca do regular, do contínuo, do estável, do supralunar. As ciências sociais desconsideram a sucessão dos eventos, enfatizam menos as mudanças qualitativas e valorizam as transformações estruturais, que são como movimentos naturais na sociedade. Buscam na sociedade o que a física encontra na natureza: uniformidade, reversibilidade, homogeneidade, quantidade, permanência. O tempo das ciências sociais é anti-sucessão. Ele enfatiza a simultaneidade, a reversibilidade, a interdependência dos eventos humanos. É um tempo anônimo, objetivo, quantitativo, coletivo e endurecido que submete o mundo dos homens a uma lógica matemática. Esse olhar temporal das ciências sociais revela sua orientação conservadora em qualquer de suas tendências. Seu objetivo é dominar o evento, que representa a mudança, a instabilidade do tempo humano. Elas surgiram contra a aceleração do tempo produzida pela modernidade revolucionária, contra a mudança brusca, barulhenta, nervosa, contra o sacrifício do presente pela implantação nele do futuro, e vem propor a desaceleração do tempo das sociedades. Elas querem tornar mais lenta ou até apagar a sucessão e propõem uma, abre aspas, simultaneidade atrasada, fecha aspas, dos eventos. Querem tornar o presente mais contemporâneo, solidário do passado do que do futuro. Seu objetivo é o de controlar a mudança social, tornando-a segura e previsível, gradual e harmoniosa, e evitar as acelerações revolucionárias que quebram as estruturas sociais e nada oferecem. Koselleck, 1990, Levi-Strauss, 1971 e 1983. O conceito de estrutura social desvitaliza o evento, desfaz a mudança substancial que revela mais intensamente a assimetria entre passado e futuro. Os estruturalistas mais radicais até eliminam o tempo histórico e a consideração da mudança, da passagem do passado ao futuro. A análise estrutural da sociedade, então, recupera a inspiração mitológica, a do tempo abolido em um eterno presente. Os eventos choques são amortecidos quando integrados na estrutura social como elementos que a transformam, mas não a mudam. O presente liga-se ao passado e o passado ao presente, de tal forma que o passado se torna presente e o presente imuniza-se contra a sua sorte, que é tornar passado. Presente e passado ligados, abole-se a sua diferença e o que esta representa, a temporalidade. A perspectiva estrutural das ciências sociais é grega, isto é, anti-histórica, recusa a sucessão, o vivido, o evento, o singular, enfim, a mudança, e propõe a simultaneidade, o sistema, o modelo, o formal, a abstração. Levi-Strauss, 1971 e 1983, Boudon, 1969. Eis a argumentação sobre o tempo histórico da linguística, da sociologia, da antropologia, da demografia, da geografia humana, da economia, a qual os análises das 3 gerações se mostraram sensíveis. E para tornar realizável
abre aspas, a troca de serviços, fecha aspas, interdisciplinar, eles empreenderam a sua grande renovação, reconstruindo a representação do tempo histórico da disciplina histórica. Sob a influência das ciências sociais, a história, antes, sob a influência metafísica da filosofia e da teologia, estudo exclusivo da sucessão dos eventos, da mudança, da simetria passado-futuro, com um final universal conhecido antecipadamente, será obrigada a incluir em sua representação do tempo a permanência, a simultaneidade. Mas, mesmo aceitando essa influência das ciências sociais, os análises mantêm o projeto de Heródoto, abre aspas, descrever e analisar a mudança, fecha aspas. A estruturação da mudança, para o historiador, é uma forma de torná-la mais visível, mais analisável, controlável e conhecível. Os análises, e Braudel em particular, construíram o conceito de longa duração, que ao mesmo tempo se inspira e se diferencia do conceito de estrutura social das ciências sociais. A longa duração é a tradução para a linguagem temporal dos historiadores da estrutura atemporal dos sociólogos, linguistas e antropólogos. Na perspectiva da longa duração, o tempo histórico é representado como dialética da duração. Os eventos são inseridos em uma ordem não sucessiva, simultânea. A relação diferencial entre passado, presente e futuro enfraquece-se, isto é, a representação sucessiva do tempo histórico é enquadrada por uma representação simultânea. As mudanças humanas endurecem-se, desaceleram-se, tornam-se comparáveis aos movimentos naturais e incorporam as qualidades desses: homogeneidade, reversibilidade, regularidade, medida. Braudel, 1969. Vauvel, 1982. Pomian, 1988. Abordando o mundo humano com esta concepção do tempo histórico, os análises mantêm uma postura modernizadora, mas mais cautelosa. Eles se oporão, assim como as ciências sociais, a todas as propostas de mudanças profundas e globais da sociedade, a partir de uma visão especulativa do futuro. Os análises constatam que agir, faire, l'histoire, e conhecer, faire de l'histoire, são atividades distintas que não se recobrem. O conhecimento não narra o vivido tal como ele se passou, não é a sua consciência, mas diferencia-se dele. O conhecimento supõe distinção, objetivação do vivido. A realidade histórica não é transparente. Ela resiste à análise e à ação. Nem a sua análise nem a intervenção podem ser realizadas de forma especulativa. Antes de se pretender agir sobre a realidade, alterando-a, provocando mudanças, forçando-a a passar ao futuro, é preciso conhecer as suas resistências, percebê-la como um nó górdio de passado e presente. Desatá-lo com a espada, porque de acordo com a razão, porque se conhece especulativamente o seu sentido, é produzir o drama, a tragédia. Como um nó górdio passado e presente, a sociedade será considerada como coisa, permanência, continuidade, inércia, repetição constante do mesmo, tendência à rotina e ao repouso do cotidiano. Sem utopias finais, sem razão absoluta final que a obrigue a acelerar-se. Este nó, passado-presente, deverá ser desatado como se desmonta uma bomba, isto é, de forma lenta, gradual, técnica, informada, serena e prudente. Senão, o drama, o barulho e o furor do evento, não se pode optar pelo futuro já, pois este é desconhecido e inantecipável. Pretender implantar esse desconhecido no presente é sacrificar o presente e o passado, é fazer o horror da iniciativa sem peso, sem gravidade e densidade histórica. Entretanto, se os análises estruturaram a mudança, eles não a abolem. A mudança é preservada em uma dialética da duração, isto é, ela é dialeticamente superada. Dessa forma, eles continuam o projeto de Heródoto e continuam historiadores.
contra a atemporalidade da estrutura social. Mas, enquadrada pela longa duração, a mudança é limitada e não tende à ruptura descontrolada. A mudança sempre retorna ao chão do mundo conhecido e é incorporada. Quando, finalmente, após séculos, a mudança rompe com uma estabilidade estrutural, ela constitui um novo tipo de estrutura. No interior das estruturas, os movimentos cíclicos compensam-se e limitam-se, criando a reversibilidade, a continuidade. O evento pode até ter repercussões substanciais, mas sem romper com a estrutura que o sustenta e que o torna possível. Entre as estruturas, aparece a mudança profunda que altera o mundo histórico até então estabelecido e o tempo volta a ser devir e sucessão, irreversibilidade, descontinuidade. Entre as estruturas, não há vínculo evolutivo, progressivo, síntese qualitativa, teleologia. As estruturas se relacionam com uma lógica da alteridade, da diferença. O tempo estrutural dos análises é uma desaceleração cautelosa, uma reação à aceleração revolucionária baseada em um conhecimento especulativo do sentido da história. Braudel, 1969, Kozelek, 1990. Para as ciências sociais, a história não pode ser conhecida e, sobretudo, não pode ser produzida a partir de uma compreensão especulativa e revolucionária do tempo histórico. Sob a influência especulativa da filosofia, a história tornara-se ameaçadora. Nacionalismos, racismos, imperialismos, etnocentrismos, xenofobias e a guerra eram o que emergia e sem nenhum controle, embora se justificassem filosoficamente. Não se poderia pensar o tempo histórico de modo teleológico, um tempo utópico, linear, contínuo, irreversível e progressivo em direção à razão. Era já o momento de se opor à ameaça da destruição planetária por essa concepção metafísica do tempo histórico. Para controlar esse tempo acelerado, a história deveria se tornar outra que a tradicional, por uma revisão radical da sua concepção do tempo histórico. Os análises deram razão aos durkheimianos e geógrafos contra a história tradicional e empreenderam a reconstrução da história do seu tempo. Os principais autores dos análises têm perspectivas diferentes sobre a renovação que produziram. O que os reuniria a todos, Febvre, Bloch, Braudel e os representantes da terceira geração, será a perspectiva da longa duração, a tentativa de superação do evento a partir da influência das ciências sociais, que permitiu a interdisciplinaridade. Mas, dentro dessa perspectiva comum, eles têm diferentes concepções da longa duração e da sua relação com o evento. Essa divergência interna, longe de ser um problema teórico, revela a complexidade do movimento dos análises, a sua riqueza, a sua abertura às ciências sociais e a história efetiva do século XX, a sua recusa de sistemas e princípios a priori, dogmáticos, atemporais. 3. Os análises e o conhecimento histórico. A renovação teórico-metodológica da história. Ao incorporar a consideração da simultaneidade, que é a dominação da assimetria entre passado e futuro, a história tornou-se outra que a tradicional. Ela mudou seus objetos, mudou seus historiadores, mudou os seus objetos, mudaram-se os seus problemas disciplinares. Apareceu o que antes parecia não existir, quando a história era dominada por uma representação do tempo histórico sucessiva e teleológica. Um mundo histórico mais durável, mais estruturado, mais resistente às mudanças. As estruturas econômico-sociais mentais. Nesse mundo, revelado pela inclusão da consideração da permanência no olhar do historiador, as ações humanas são percebidas como coletivas, inconscientes, anônimas, repetitivas.
A documentação é involuntária, massiva, menos política e biográfica. O conhecimento histórico pode incluir a quantidade, o conceito, a análise, a problematização, pois não trata mais de um mundo histórico volátil, sustentado e suspenso por um final especulativamente antecipado, mas de um mundo histórico estruturado, durável, lento. A história, portanto, renovou-se teórico, metodologicamente, de forma profunda, a partir da reconstrução do tempo histórico pelos análises. Em primeiro lugar, houve uma revisão e reconstrução do conceito de homem, de humanidade, de história. Para os análises, o homem não é só sujeito, consciente, livre, potente, criador da história. Ele é também, e, em maior medida, resultado, objeto feito pela história. No tempo histórico dos análises, há uma consciência opaca, inconsciente, que possui algumas características do tempo natural: constância, regularidade, repetição, ciclos, homogeneidade, quantidade, permanência e reversibilidade. Ao formularem o conceito de longa duração, inspirados no conceito de estrutura social das ciências sociais, os historiadores dos análises realizaram uma novidade epistemológica, introduziram a abordagem da repetição, da permanência, em um conhecimento antes limitado à irreversibilidade e à mudança. Conceber a simultaneidade em história é pensar em, abre aspas, sucessão sem mudança, fecha aspas, em repetição. Os gestos sucessivos, por serem uma repetição, perdem as características do evento: irreversibilidade, novidade, mudança. Cria-se uma permanência sobre a qual se articulam mudanças mais ou menos lentas. Braudel, 1969, Volvere, 1982, Pomian, 1988. O que era impensável em história, a repetição, a permanência, a quantificação de movimentos reversíveis e regulares, a longa duração, enfim, torna-se direção principal do olhar do historiador. Uma outra história começa a ser pensada, o que refletirá sobre a história que se produz. Um tempo histórico desacelerado, isto é, que inclui a simultaneidade, criará uma ação histórica planejada, cautelosa, com a sensibilidade da resistência dos processos objetivos aos processos subjetivos. A ação não terá nenhum compromisso com um futuro utópico, conforme a razão, mas com um presente utópico, com as suas crises e tensões sob controle. O historiador procurará constatar e reconstruir articulações de durações, mais lentas, mais ou menos lentas, mais ou menos rápidas, mais ou menos breves. A história desacelera-se, estrutura-se, torna-se reversível, simultânea, sucessão sem mudança, repetição. Nem por isso o homem deixou de ser sujeito e de fazer a história. Ele apenas tomou conhecimento do seu lado feito, resultado, inconsciente, o que significou a ampliação da consciência e do seu poder de construção da história. Uma consciência que, se sabe, também inconsciente, opaca, não transparente, é paradoxalmente uma consciência ampliada. Os análises não abandonaram o estudo da mudança, e se incluíram em sua perspectiva a permanência, foi para melhor conhecer e controlar as mudanças humanas no tempo. Com essa nova visão do homem e da história, sustentada pela sua inovadora reconstrução do tempo histórico, um outro homem aparece na pesquisa histórica. A história sofreu uma modificação profunda em seu campo de análise. Dominada por um tempo teleológico, a história tradicional enfatiza a história acontecimental. O homem aparecia na história política, das ideias, na biografia dos grandes líderes. A história tradicional era um olhar a partir de cima, psicológica, elitista, biográfica, qualitativa, visava ao particular, ao individual,
e ao singular, era legitimadora, partidária, comemorativa, uma narrativa justificadora do poder presente. Os historiadores dos análises darão ênfase à região não acontecimental da história, ao mundo mais durável, mais estruturado, mais resistente à mudança da vida material, econômico, social e da vida mental. Nesse campo econômico, social, mental, o tempo histórico revela-se como permanência, constância, resistência, necessidade social. São ações coletivas, massivas, repetições dos mesmos gestos eficazes de produção, distribuição, troca e consumo, comportamentos inconscientes, normas, regras, símbolos e ordens sociais. Fauré, 1982. Os homens do campo econômico, social, mental permitem deles uma abordagem quantificada, analítica e problematizante. A história não será a narrativa de povos e indivíduos livres, produtores de eventos grandiosos que fazem avançar o espírito universal em direção à liberdade. Ela será a pesquisa, análise, teoria e cálculo, limitados em sua validade, de fenômenos necessários, repetitivos e massivos, que limitam a ação livre individual. Há, fundamentalmente, uma recusa da história política, das relações exteriores dos Estados nacionais, suas guerras, seus líderes, seus imperialismos. Na agitada realidade europeia do século XX, as preocupações deixam de ser de ordem política e passam a ser de ordem econômico-social. Uma questão de massas e quantidade, de produção e escassez, de estabilidade e crise, de controle e pacificação das forças desestruturadoras. Os análises enfatizarão os condicionamentos econômicos sociais das ações e decisões individuais, a sociedade global e as massas, as condições materiais e não os projetos individuais, subjetivos e ideológicos. Influenciada pelas ciências sociais, a história visaria antes aquilo que os homens não sabem que fazem e não aos seus planos declarados, suas causas edificantes, suas crenças libertárias. Aliando-se às ciências sociais, a história renovada dos análises encontra um novo campo de pesquisa amplo e diversificado. Fauré, 1982, Volver, 1982. Para abordar essas realidades humanas, a história teve de se renovar quanto às técnicas e métodos. A renovação dos objetos exigirá a mudança no conceito de fonte histórica. A documentação será agora relativa ao campo econômico, social, mental. É massiva, serial, revelando o duradouro, a longa duração. Os documentos referem-se à vida cotidiana das massas anônimas, à sua vida produtiva, às suas crenças coletivas. Os documentos não são mais ofícios, cartas, editais, textos explícitos sobre a intenção do sujeito, mas listas de preços, de salários, séries de certidões de batismo, óbito, casamento, nascimento, fontes notariais, contratos, testamentos, inventários. A documentação massiva e involuntária é prioritária em relação aos documentos voluntários e oficiais. Todos os meios são tentados para se vencer as lacunas e silêncios das fontes. Os análises foram engenhosos para inventar, reinventar ou reciclar fontes históricas. Eles usavam escritos de todos os tipos, psicológicos, orais, estatísticos, plásticos, musicais, literários, poéticos, religiosos. Utilizaram de maneira ousada e inovadora a documentação e as técnicas das diversas ciências sociais, da economia, arquivos bancários, empresas, balanços comerciais, documentos portuários, documentos fiscais, alfandegários, da demografia, registros paroquiais, civis, recenseamentos, na antropologia, os cultos, os monumentos, os hábitos de linguagem, os livros sagrados, a iconografia, os lugares sagrados, as relíquias, os gestos e as palavras miraculosas, a medicina popular, as narrativas orais, os processos da Inquisição, os testamentos, o vocabulário, o folclore, os rituais. Do direito, arquivos judiciários, processos criminais,
arquivos eleitorais, correspondências oficiais, a legislação. Da arqueologia, eles continuarão a utilizar as cerâmicas, tumbas, fósseis, paisagens, conjuntos arquiteturais, inscrições, moedas. As técnicas para o tratamento dessas fontes, teorias econômico-sociais, a informática, a reconstituição de famílias, a análise estatística, modelos, inventários, a lexicografia, a fotografia aérea, a fenologia, a dendrocronologia, o carbono 14, a genealogia, o microfilme, o gravador, a filmagem, etc. Dossé, 1987, Burke, 1990, Leroy Ledouhurier, 1973. O arquivo do historiador renovou-se e diversificou-se, e as técnicas de processamento tornaram-se mais sofisticadas e complexas. Agora, a história poderá ser feita com todos os documentos que são vestígios da passagem do homem. O historiador tem como tarefa vencer o esquecimento, preencher os silêncios, recuperar as palavras, a expressão vencida pelo tempo. Não é possível mais dividir a história em pré-história e história, baseando-se na inexistência de documentos escritos na pré. O historiador que estuda a difusão de uma cerâmica neolítica, sustenta Febvre, faz história exatamente como aquele que trabalha com uma fonte estatística moderna. Febvre, 1965. Essa abertura e ampliação do campo dos objetos, das fontes e técnicas históricas estão associadas à inovadora proposta teórica da história-problema. O historiador não estaria mais submetido à tirania da heurística. Se para Langlois e Seignobot, abre aspas, sem documentos não há história, fecha aspas. Para os análises, abre aspas, sem problema não há história, fecha aspas. É o problema e não a documentação que está na origem da pesquisa. Isto é, sem o sujeito que pesquisa, sem o historiador que procura respostas para questões bem formuladas, não há documentação e não há história. É o problema posto que dará a direção para o acesso e construção do corpus necessário à verificação das hipóteses que ele terá suscitado. A história-problema devolve ao historiador a liberdade na exploração do material empírico. O fato histórico não está presente, bruto, na documentação. O historiador não é um colecionador e empilhador de fatos. Ele é um construtor, recortador, leitor e intérprete de processos históricos. O fato histórico não é dado, assim como o passado não é dado. O passado e o fato histórico dados não engendram o historiador e a história, mas é o historiador em seu presente que interroga o passado e constrói os dados necessários à prova de suas hipóteses. O historiador constrói os seus fatos e não os recebe automática e passivamente dos documentos. A realidade do passado não é fixa e definitiva. Ela seria como uma imagem de holograma. Dependendo do ângulo e da incidência da luz, a imagem do passado muda. Ângulo e incidência da luz significam que é o sujeito com seus problemas e orientação teórica que faz aparecer uma nova imagem do passado. A realidade histórica é apreendida pelo sujeito não através de a priores intuitivos, inverificáveis e incomunicáveis, mas através de problemas e hipóteses, através de conceitos que devem ser verificados pela documentação rigorosamente criticada. Volver, 1982, Fauré, 1982. Portanto, a grande renovação teórica propiciada pela reconstrução do tempo histórico pelos análises foi a história-problema. Ela veio se opor ao caráter narrativo da história tradicional. Ela veio reconhecer a impossibilidade de, abre aspas, se narrar os fatos tal como se passaram, fecha aspas. Reconhece-se que não há história sem teoria. A pesquisa histórica é a verificação de respostas e hipóteses possíveis a problemas postos no início.
Nela, o historiador sabe que escolhe seus objetos no passado e os interroga a partir do presente. Ele explicita sua elaboração conceitual, pois não pretende se apagar na pesquisa em nome da objetividade. Ao contrário, exatamente para ser mais objetivo, o historiador, abre aspas, aparece e confessa, fecha aspas, seus pressupostos e conceitos, seus problemas e hipóteses, seus documentos e suas técnicas e os modos como as utilizou e, sobretudo, a partir de que lugar social e institucional ele fala. O historiador escolhe, seleciona, interroga, conceitua, analisa, sintetiza, conclui. A partir da posição do problema, o historiador distribui as suas fontes, atribui-lhes sentido e organiza as séries de dados que ele terá construído. O texto histórico é o resultado de uma explícita e total construção teórica e não o resultado de uma narração objetivista de um processo exterior organizado em si pelo final. A organização da pesquisa é feita pelo problema que a suscitou. Este vai guiar na seleção dos documentos, na seleção e construção das séries de eventos relevantes para a construção de hipóteses. Rompendo com a narração, a história tornou-se uma empresa teórica que segue o caminho de toda a ciência. Põe problemas e levanta hipóteses e demonstra-as com uma documentação bem criticada e com a argumentação conceitual rigorosa. Ela não é mais orientada por valores transhistóricos ou uma narração da chegada final e triunfal da razão. Furet, 1988, Massicotte, 1971. Febre define essa história intelectualista, esta história teórica, como um estudo, abre aspas, cientificamente conduzido, fecha aspas. Essa história conceitual, problematizante, analítica, é uma inquietação permanente que repõe em causa, de forma racional e metódica, as, abre aspas, verdades tradicionais, fecha aspas. Essa nova história reabre constantemente o passado, em vez de reconstituí-lo definitivamente. Ela retoma-o, remaneja-o, rediscute-o, estimulada pelas experiências do presente, que é sempre novo e exige, para se pensar, a reabertura constante do passado. Febre, 1965. A história é conduzida por problemas e hipóteses, por construções bem elaboradas e explícitas, representou a mais profunda renovação teórica da história. O historiador mudou de posição e de disposição. Se antes ele era proibido, em tese, de aparecer na pesquisa, o que é uma interdição impossível de ser cumprida, agora ele é obrigado a aparecer e a explicitar sua estrutura teórica, documental e técnica e o seu lugar social e institucional. Como empresa racional de pesquisa, a história pode atingir algum grau de intersubjetividade. A comunidade dos historiadores é capaz de acompanhar e controlar as pesquisas históricas múltiplas, pois foi posta a par dos pressupostos, dos documentos e seus meios de processamento, sabe o que o pesquisador quis demonstrar e onde ele pode chegar. A história deixou de ser uma empresa intuitiva, fundamentada em a prioris indemonstráveis, e passou a ser comunicável, criando-se, assim, as condições de uma intersubjetividade. Mesmo na discordância dos pontos de vista e dos resultados das pesquisas, é possível o diálogo entre os pesquisadores, pois cada um sabe o que o outro pretendia e o que ele conseguiu ou não conseguiu, e o que ele deveria fazer para conseguir o que queria ou o que o impediu, ainda que atingindo o seu objetivo, que seus resultados fossem divergentes ao de outras pesquisas. Um estudioso americano de Braudel, H. Rexter, considera a história-problema próxima da matemática. Ela tem elegância de uma demonstração. Rexter, 1972.
A possibilidade da história-problema liga-se estreitamente à reconstrução do tempo histórico, produzida pelos análises. Essa inovação teórica depende de uma anterior reconstrução da representação do tempo histórico. A representação teleológica do tempo histórico é compatível com a história narrativa e incompatível com a história-problema. Primeiro, não sendo mais movida pelo fim, mas a articulação de permanência e mudança, a história não é mais representada como um progresso. A história não realiza valores transcendentais. Ela não possui um sentido, direção final antecipável. O desdobramento do tempo não é uniforme, linear, homogêneo. Há tempos múltiplos observados nos processos mesmos e reconstruídos pelo historiador. As sociedades, e cada uma delas, vivem em ritmos distintos e o seu presente não é centrado, mas uma coexistência tensa de durações múltiplas. O historiador reconstrói essas durações, coordena-as através do tempo representado, modelos e conceitos. O vivido e o seu conhecimento não se recobrem, eles se separam. O tempo é uma realidade dada nos processos humanos concretos, mas não pode ser apreendido em si e não pode ser conhecido especulativamente. Nem percebido imediatamente, nem antecipável especulativamente, o tempo histórico só pode ser reconstruído teórica e formalmente. A reconstrução não se confunde com o vivido e não o legitima. Há dois tempos, o real e o pensado, o vivido e o reconstruído. São esferas diferentes que dialogam e não se recobrem e não se legitimam reciprocamente. A pesquisa histórica conduzida por problemas é uma reconstrução temporal, que polemiza com o passado presente, mas não chega a reconstituí-los tal como se passaram. O conhecimento histórico não coincide com seu objeto e nem é conduzido por um dever ser final, por valores. O conhecimento histórico constrói e tematiza o seu objeto, formula problemas e hipóteses sob a influência do presente, sem se referir a valores teleológicos. Fourier, 1982. Segundo, há uma outra periodização. Ela é agora temática e definida pelo problema a ser tratado. As periodizações demográfica, econômica, social, linguística e antropológica não são grandes cortes na história da humanidade, mas uma flutuação cíclica no interior de uma estrutura. Na sucessão visível nas durações reais, o conceito as diferencia e articula. O tempo real torna-se pensável conceitualmente. E uma periodização que toma o passado em suas durações múltiplas para torná-lo abordável e inteligível. Pomian, 1988. Terceiro, há outra relação passado-presente. São diferentes que dialogam entre eles a uma relação de interrogação recíproca. O presente não continua e nem é superior ao passado, é outro. O método retrospectivo não leva o historiador à busca das origens. O historiador vai do presente ao passado e retorna do passado ao presente. Passado e presente se determinam reciprocamente. O passado só é apreensível se se vai até ele com uma problemática sustentada pelo presente. O historiador não pode ignorar o presente ao qual pertence. Deve ter a sensibilidade histórica do seu presente e interrogar o passado a partir dele. Ele faz o caminho do mais conhecido, o presente, ao menos conhecido, o passado. O presente tem um interesse vivo pelo passado. Quer se compreender como continuidade e diferença em relação a ele. A história, enquanto conhecimento dos homens no tempo, une o estudo dos mortos ao dos vivos. Evita-se, assim, a vinda mecânica do atrás para a frente e evita-se também a busca das origens, que leva a uma retrospecção infinita que exclui definitivamente o presente da perspectiva do historiador. Esse método regressivo sustenta a história-problema. Temática, essa história elege, a partir das tensões vividas no presente, os temas que interessam a esse presente,
problematizando-os e tratando-os no passado, trazendo informações para o presente que o esclareçam sobre a sua experiência vivida. Bloch, 1974. Na história problema, o historiador torna-se o mediador de um diálogo, de um debate entre os homens passados, cuja presença torna-se mais viva, e os homens do presente, que se tornam menos solitários e desprotegidos. Esse diálogo, promovido pelo historiador, oferece aos homens do presente uma interlocução, um conforto, uma melhor localização de si no tempo, o sentido específico da diferença, da alteridade e da identidade. Aos homens do passado, este diálogo oferece a esperança de sobreviverem à sua finitude. Finalmente, estamos sempre sugerindo hipóteses. A reconstrução do tempo histórico pelos análises também serve, como todas as outras escolas históricas serviram, à evasão do tempo, à administração da intolerável experiência da finitude. 4. Dialética da duração e evasão. A utopia dos análises, uma interpretação possível. Por que os historiadores dos análises se deixaram influenciar pelas ciências sociais e reconstruíram o tempo histórico inspirados no seu conceito de estrutura social? Por que a tese da estrutura social, da longa duração, da dialética da duração, da superação do evento pode ser formulada no século XX, na Europa, particularmente na França, e obteve tanta repercussão? Nossa hipótese. Porque toda representação do tempo histórico, além de sustentar um conhecimento histórico mais adequado a uma época, além de propor uma concepção do homem e da história, dos objetos, fontes, técnicas e métodos dos historiadores, oferece também uma utopia, um caminho de paz, de repouso da consciência, de estabilidade e tranquilidade, de relação íntima com a eternidade. Assim, a reconstrução do tempo histórico pelos análises, além de promover uma renovação teórico-metodológica da história, ofereceu também uma nova forma de evasão, de administração feliz do vivido. Como toda representação do tempo, a dialética da duração dos análises oferece também uma proteção contra a descontinuidade, contra o desconhecido, contra a finitude, contra a corrupção temporal. A dialética da duração é a proposta de uma utopia social, de um modo seguro e sereno de fazer e viver a história. Eyad, 1969, Weber, 1986, Alquier, 1990. Nas sociedades arcaicas, o mito oferecia a abolição do tempo transcorrido pelo reencontro com a origem, pelo retorno do atual ao antes do tempo, através do tempo sagrado do ritual. A filosofia grega preferia desprezar o sublunar caótico e contemplar o cosmos supralunar. Os cristãos veem na dispersão dos eventos e na finitude a presença de Deus e esperam a salvação, o retorno à eternidade. Os filósofos iluministas e revolucionários do século XVIII ao século XX esperam que os homens se salvem por suas próprias mãos e ainda no tempo, rompendo com o passado e construindo a sociedade moral, justa e livre conforme a razão. Todas essas estratégias de evasão tornaram-se perigosas ou frágeis no século XX, isto é, ineficazes. A nossa hipótese é que as ciências sociais e os análises representaram uma nova forma de busca da salvação, ou seja, da estabilidade e harmonia utópicas. As estratégias de fuga da história são diferentes, mas o objetivo é o mesmo: o controle da mudança brusca, o controle da alteridade e reversibilidade pela suspensão do devir e a construção da permanência, da identidade, da paz. Uma continuidade vem apagar o terror da dispersão e da descontinuidade, trazida pela sucessão dos eventos, pela mudança sem controle. O conceito de evasão não tem o sentido negativo de uma fuga desenfreada e cega, mas exprime o meio criado para se fazer face à experiência da temporalidade,
atribuindo-lhe um sentido. As estratégias de evasão sucedem-se e convivem. As mais recentes não invalidam as anteriores. Reis, 1994, Domingues, 1996. A história estrutural do século XX também busca satisfazer a este desejo de evasão, isto é, procura construir a esperança utópica. Ela não buscará nem um instante eterno, nem a reversibilidade circular, nem a linha escatológica, nem a linha utópica, mas propõe a eternidade da estrutura. Uma linha longa, sem vetor, nem escatológica e nem utópica, interrompida no início e no fim, no interior da qual há repetição, uma sucessão sem mudança ou com mudança reversível, que cria a confortável, aconchegante sensação de identidade, de eternidade, de presença. A estrutura social das ciências sociais e a longa duração dos análises seriam a versão do século XX da reversibilidade, que protege contra o novo, a alteridade, a mudança, a finitude. Isso porque toda representação do tempo, além de produzir meios de conhecer a história para dominá-la, oferece também a representação do seu significado, da sua direção, do seu sentido, uma utopia. Nossa hipótese é que essa utopia das ciências sociais e dos análises foi construída porque, no século XX, o que marcou a Europa e a França em particular foi a experiência da derrota. A história da Europa e da França no século XX foi assinalada pela experiência dramática do grande evento, a finitude. A história dos análises procura organizar, racionalizar o inesperado, o intolerável. A reconstrução do tempo histórico dos análises encontra sua razão e necessidade nesse presente vivido francês e europeu. Febvre, Bloch e, sobretudo, Braudel, pós-45, procuraram elaborar a estranha derrota. Em Braudel, essa reconstrução tornou-se mais lúcida e complexa. Foi nesse contexto de derrotas militares, políticas e individuais dos chefes políticos que se elaborou o tempo histórico desacelerado e que desconfia de militares, políticos e grandes indivíduos. A aceleração moderna da história significou a produção ansiosa de eventos, radical e sem limites, e produziu o maior evento do século XX, o fim da Europa como centro da grande história. A razão que visava sua expressão absoluta viu-se face a face com seu limite. Esse é o evento a ser dialeticamente superado, isto é, reconstruído, organizado, racionalizado, para que ganhasse sentido e se tornasse reconhecível e pensável. Como pensar e reconhecer um tal evento? Eis a questão a ser enfrentada. A aceleração da história iniciada no século XVIII com a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas desembocou no século XX na derrota da Europa pelo Atlântico e pelo Leste. Após séculos de domínio incontestável, de conquista e aculturação do mundo, a Europa saía ou passava a dividir a cena central. A finitude chegou ao espírito absoluto e de forma concreta e brutal. Quanto à França, ela conheceu os seus limites no final do século XIX, reconheceu-os em 14, 18 e teve-os confirmados de 39 a 45. A França, soube-se pela terceira vez, era mortal. Por seu turno, a Espanha já não era imperial, e a geração espanhola de 1898, composta por homens como Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, José Martínez Ruiz Azorín, ruminava misticamente a sua derrota. Mann, 1971. A Alemanha e a Itália tentaram vencer as suas próprias limitações, impondo-se às potências decadentes da Europa e aos seus impérios. Antes de serem devastadas, devastaram. Se a Inglaterra venceu e sobreviveu, é porque foi criadora e sempre aliada do Atlântico. Ela via e era vista pelo continente com suspeição.
No século XX, portanto, a Europa perdeu a hegemonia mundial, perdeu as suas nações mais potentes, seus impérios mais vastos, por meio de guerras internas e externas, e conheceu a lei absoluta do tempo. Há um momento em que o que parecia eterno termina. E quanto mais absoluta e eterna parece ser uma realidade histórica, mais violenta e brutal precisa ser a escalada de eventos que a destroem. O tempo aparece feroz e indiferente. Após 1945, os grandes poderes mundiais são vários e outros. A história era concebida de modo mais simples quando a Europa era o único centro da história. Podia-se até pensar em um tempo universal, contínuo, linear, em direção à liberdade absoluta da humanidade, sob a liderança da Europa. No século XX, a história tem outros centros e as suas direções são duramente negociadas. A história do século XX é muito mais complexa. As revoluções soviética e chinesa, os movimentos de independência das colônias europeias, com suas respectivas revoluções internas pelo controle do novo poder, as crises do capitalismo que levaram a movimentos violentos de maior ou menor dimensões, etc. O século XX foi uma torrente de eventos dramáticos que puseram fim ao poder absoluto dos conquistadores europeus. Dossé, 1987, Burke, 1990. Sob o terror de tais eventos, brevemente evocados, o tempo histórico dos análises elaborou-se e venceu. Ele não teria vencido se não fosse também uma estratégia consistente na administração e evasão desses eventos. Ele venceu porque possibilitou aos europeus reconhecerem no dia seguinte a sua nova condição e começassem imediatamente a reconstrução da sua Europa. Após 45, a derrota da Europa estava consumada. Entregue a fins múltiplos e poderosos, a aceleração do tempo que levara àquele resultado dramático poderia, se prosseguisse, levar ao fim do próprio planeta e da humanidade. Era preciso, então, desacelerar a história, vê-la de outro modo, isto é, desestimular a produção de eventos, sobretudo os produzidos pela enorme força material das massas. As massas, o novo poder emergente, deveriam ficar fora da produção do evento. Elas deveriam ficar confinadas à sua vida material, sem acesso ao evento, à produção da história. Fauré, 1982. O tempo histórico dos análises é revolucionário porque rompeu com o tempo revolucionário da modernidade. Eles puseram fim a uma fase de aceleração e inauguraram uma outra de desaceleração. Os maiores nomes dos análises escreveram as suas obras pressionados por aqueles eventos, sem notas ou livros, prisioneiros em um campo de concentração e combatendo contra poderes totalitários e racistas. Pirenne, Bloch e Braudel conheceram os limites da ação individual. Eles assistiram prisioneiros ou clandestinos aos eventos. Eles elaboraram o seu tempo histórico com base nesse lugar, isto é, um lugar que conhece os limites da ação e os riscos de uma ação que não considera os seus limites, a destruição, a violência, o genocídio. Os análises produziram uma contemplação do tempo imperioso do mundo. Distanciados à força dos eventos, eles também desejaram distanciar-se deles. Há uma recusa afetiva do evento, próximo do desejo mítico e religioso da salvação. A sua estratégia de evasão do tempo histórico é distanciar-se do evento nervoso, barulhento, traumático, que é a experiência do limite. Eles olham-no de longe e do alto, para verem-no melhor e sentirem menos. Contra o calor excessivo dos eventos, infernal, eles aspiram à paz de uma longa duração, bem material e natural. Eles desejam a imobilidade de um tempo espacializado, extenso, sem singularidades e intensidades, eventos que mais quebram e atormentam do que realizam o que pretendem.
Eles aspiram ao repouso de um tempo harmonioso, a harmonia construída pela articulação dialética da multiplicidade dos tempos. Nada como a derrota para alimentar a nostalgia da vida cotidiana, daquilo que se fazia todos os dias, de uma estabilidade próxima da natureza, da vida rotineira e previsível do pré-guerra. O tempo histórico dos análises é uma racionalização da finitude, um distanciamento da mudança sem controle, assustadora, e uma visão sábia da história oriental, com um sorriso místico nos olhos, compreendendo e aceitando a finitude. É um momento de revisão do passado, de mudança de posturas e atitudes diante de si e do outro. Uma Europa-França pós-colonial, pós-imperial, pós-iluminista, pós-moderna tem a tarefa de se reconstruir, reinterpretando-se, tomando-se como problema e produzindo soluções diferentes das tradicionais e mais eficazes. Entretanto, a derrota parece ter feito bem à Europa. Ela passou a exercer o seu novo poder de modo mais brando, mais respeitosa em suas relações com o mundo que invadira, conquistara e agora perdera. Ela está mais atenta e interessada na multiplicidade dos mundos históricos. O eurocentrismo que a alimentara e legitimara toda a sua violência conquistadora e civilizadora foi posto em seus limites. Derrotada, a Europa tornou-se uma liderança mais lúcida e mais afável, mais aberta ao diálogo, mais sensível à derrota alheia, aos sofrimentos e decepções do outro. A Europa abriu-se à alteridade ao conhecer o seu limite. Os excluídos do mundo ocidental, os povos ditos primitivos e os povos não europeus, em geral, foram considerados e respeitados em sua alteridade, em sua temporalidade singular. O eurocentrismo chegou ao seu limite. Os análises procuraram refletir sobre esta nova posição descentrada da Europa no mundo, traduzindo-a em problemas, racionalizando-a, fazendo-lhe face, evitando o ressentimento estéril. Eles procuraram oferecer as soluções mais eficazes a essa nova situação. Os análises fazem a história da Europa vencida e da França vencida entre 14 e 45, visando a sua reconstrução. Sua história ensina a cautela, a prudência, a necessidade de controle da mudança febril, descontrolada, e os riscos de um conhecimento histórico especulativo, subserviente, otimista, legitimador, cortesão dos líderes políticos. O conhecimento histórico tem pretensões mais técnicas, mais objetivas, e não pretende mais legitimar o expansionismo dos líderes políticos nacionalistas. A história quer oferecer informações objetivas para a reorganização, a construção da paz. A obra histórica mantém uma relação indireta com o passado, com o presente passado, vivido. Faire de l'histoire não é o mesmo que faire la histoire. O tempo da pesquisa é diferente do tempo vivido. Não pretende reconstruí-lo, mas reconstruí-lo. A obra histórica é o resultado de operações intelectuais de corte, medida, quantificação, numeração, datação, mapeamento, tabelamento, conceituação, modelização, problematização. É um conhecimento marcado pela não adesão, pela não legitimação do vivido, pela neutralidade em relação a valores. O conhecimento histórico não quer estimular e legitimar a produção de eventos, mas controlá-los, dominá-los e até evitá-los. A pesquisa histórica considera o futuro com extrema cautela, evitando toda especulação a priorística e sistemática. O futuro é objeto ainda de espera e de ação, mas racional e tecnicamente informada e planejada.
Dominar a história é conhecê-la empiricamente e planejá-la, controlando as crises, os ciclos de baixa e de fricção dos eventos. Trata-se de um controle técnico do vivido que permite a ação segura. O evento é submetido a conjunturas e permanências que o enquadram. A história, concebida como dialética da duração, possui suspensão e absorve o impacto dos eventos. Procura-se articular mudança e continuidade em uma oscilação feliz. A dialética da duração, que funda a utopia dos análises, lembra a reflexão de Bachelard sobre a ritmo-análise. Durar bem é conhecer os seus ritmos e não se opor a eles. É durar em sintonia com eles e entregar-se às suas flutuações. Durar bem para os análises é conhecer e acompanhar as oscilações do tempo imperioso do mundo. O historiador procura organizar o vivido ao mesmo tempo, reconhecendo as suas durações múltiplas e planejando-o. Os análises não propõem mais o sacrifício do presente em favor do futuro utópico. Eles propõem a construção de uma utopia viável no presente, que seria a construção de uma oscilação feliz pelo reconhecimento, planejamento e controle dos eventos e conjunturas do vivido. A metáfora de Bachelard para esclarecer as relações entre o conhecimento histórico e a utopia no presente é a música. Segundo ele, as notas musicais são durações sonoras caóticas e o pensamento que constitui com elas uma melodia harmoniosa. É que ele corta, recorta e faz um todo rítmico que conforta, consola, oferece repouso. O historiador dos análises faria o mesmo que um maestro. Este correlaciona instrumentos e os faz sustentarem-se reciprocamente e conduzirem-se uns aos outros. Mas, sem ritmo de base ao qual todos se refeririam, uma obra de história dos análises é como uma orquestra, uma ilusão de continuidade, uma duração construída com durações vividas múltiplas e divergentes. A obra de história é como uma ilusão de sentido contínuo. O objetivo é o mesmo: sair da dispersão, da dissonância, do não sentido, evadir do terror do evento que aparece quando ocorre um sonho impossível de ser articulado e de se fazer consoar. Enfim, dominados pela experiência furiosa e dramática dos eventos do século XX, os análises querem oferecer à Europa, à França e à humanidade que poderia ter um futuro parecido, uma representação do tempo histórico que enfatize a continuidade estrutural contra a mudança, ou que absorva em uma longa duração o evento desestruturador. Para eles, os homens não tendem à mudança, não são fascinados pelo futuro, pelo desconhecido. Eles não apreciam mudar. O que eles apreciam é continuar, permanecer no ser. Eles querem levar o passado ao futuro, apagar sua diferença e assimetria para evitar o atrito, o barulho, a tensão, o desconforto da mudança. Os homens preferem viver em um mundo reconhecível, sem planos, reflexões e decisões, inovações e fraturas. Eles preferem demorar em sua vida rotineira, pacífica, eterna. A própria noção de sociedade, de tempo coletivo, já revela o esforço dos indivíduos em criar a estabilidade, em vencer a sua condição efêmera. Social, econômico, mental, o mundo humano é sólido, permanente, estruturado, coeso, compartilhado, involuntário, inconsciente, repetição dos mesmos gestos, palavras, atitudes. Há uma resistência ao futuro. Passado e presente unem-se, endurecem-se, resistem ao futuro. A vida ganha datas amplas. Ela ainda muda, oscila e agita-se, mas no interior de limites, beiradas, bordas, molduras largas. A representação do tempo histórico dos análises como evasão, como utopia, portanto, teria um triplo aspecto. É uma evasão afetiva, pois desejo de estancamento do tempo, de seu fluxo irreversível em uma espacialização da mudança. É uma evasão intelectual,
pois não quer reviver, coincidir, reconstituir e legitimar o passado presente vivido, mas reconstituí-lo, problematizando à distância e neutramente, para produzir uma intervenção segura que controle o evento desestruturador. É uma evasão filosófica, humana, pois, na experiência inquietante da finitude, busca algo como a salvação, a permanência no ser, a presença, o repouso da consciência, a paz, a eternidade.